Fala galera, meu nome é Anaíse, sou professora de leitura e produção textual e o tema da aula de hoje vai ser dedução, indução e falácias. Dedução e indução, nós estamos falando de métodos de raciocínio, né? Como que a gente constrói o nosso raciocínio. A ciência, né, vai usar muito essas metodologias e para construir o seu texto argumentativo é bom que você tenha também em mente todo esse processo de construção para que você consiga criar argumentos lógicos e verdadeiros. Começando com a dedução, nós temos a dedução ou método dedutivo, tanto faz, é sinônimo, parte de uma lei ou teoria geral para deduzir conclusões relativas a questões particulares. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algo que é geral, uma teoria que é geral, e a partir dessa teoria geral, ou seja, que abrange muitos elementos, nós conseguimos tirar particularidades. A partir de premissas validadas pela ciência e tidas como verdadeiras, o cientista elabora verdades particulares. Assim, a conclusão só pode ser considerada correta se todas as premissas forem verdadeiras. Então, se você parte de uma verdade geral e a partir dela você estabelece, né, essas premissas são as etapas do raciocínio. Se todas as suas etapas do raciocínio também são corretas, então a sua conclusão só pode ser correta. Vamos ver como isso se dá. Temos aqui um exemplo que é um exemplo clássico de dedução e o mais fácil, mais simples da gente entender como é que esse processo funciona. Vamos lá. Todo homem é mortal. Essa é uma premissa bastante abrangente, né? Então, estamos falando que todos os indivíduos, todos os seres humanos são mortais. E é uma premissa verdadeira, né? Até o momento não tivemos notícia de um homem que seja imortal. João é um homem, então eu já faço uma particularização, né? Pego esse primeiro elemento, todo homem é mortal, pego o homem e estabeleço que João, um indivíduo, um particular, é um homem. Logo, João é mortal. Então, eu faço a substituição desse elemento por um elemento mais particular. Então, se todos os homens são mortais e João está dentro desse grupo de homens, João tem que ser mortal. Porque se João não for mortal, a gente não pode falar que todo homem é mortal. Beleza? Então, todo homem é mortal é verdadeiro. João é um homem também é verdadeiro. João ser mortal também é uma conclusão verdadeira, tá? Quando a gente tem a dedução assim nesse esqueminha, que nem eu coloquei aqui, né, das duas premissas, embaixo a gente tem a conclusão vinda logo depois do logo, tá? Só para a gente identificar. Lendo aqui embaixo, então, o filósofo grego Aristóteles chamou de silogismo a esse processo de raciocínio lógico. Um silogismo é justamente um argumento dedutivo que extrai uma conclusão da relação entre duas premissas, né? Então, temos aqui duas premissas e a conclusão embaixo. Partindo para a indução. A indução vai ser, de certa forma, o processo contrário, né? Então, aqui a gente partiu de uma regra bem geral, todo homem é mortal, para particularizar para o caso do João. Na indução, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar observações individuais e estabelecer a partir delas uma generalização. Então, vamos lá. Na indução ou método indutivo, o trajeto rumo ao conhecimento começa na observação. Partindo do que é observado, ou seja, do particular, elabora-se uma regra geral, ou seja, faz-se uma generalização. A indução se baseia, portanto, na generalização e na probabilidade. Se eu falo para você que eu observei que todos os dias o sol nasce, eu tenho a generalização, eu tenho a probabilidade de dizer que o sol continuará nascendo todos os dias, ok? Vamos ver um exemplo, um outro, né? Um cientista analisa a temperatura de ebulição da água. Primeiramente, ele observa que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Para ter certeza, ele realiza essa experiência diversas vezes. Então, ele coloca a água para ferver 150 milhões de vezes e observa que em todas elas o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Ao chegar na mesma conclusão, ou seja, ao perceber que em todas essas vezes esse resultado se repetiu, ele determina que o ponto de ebulição da água sempre será de 100 graus Celsius. Então, ele fez esse experimento muitas vezes e a partir do resultado
que foi igual em todos esses experimentos, ele criou uma lei geral. O ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Agora, passando para as falácias, né? Então, falácias é quando você tem um problema nesse raciocínio, nessa construção de raciocínio, né? Então, você, em algum momento, coloca ou uma informação que não é verídica, ou você constrói seu argumento de maneira viciosa, né? Fazendo um círculo vicioso. Enfim, há muitas possibilidades de falácias, né? De construir um raciocínio errado. Aqui eu coloquei as principais, né? Que a gente mais estuda, que a gente mais vê e até que a gente mais comete na redação. Então vamos lá. A falácia caracteriza-se por ser um erro de raciocínio. Existem vários tipos, entre eles destacamos. A primeira é a generalização excessiva. Produz uma conclusão a partir de uma evidência insuficiente. Então vamos ver essa generalização excessiva, o que acontece. No exemplo, tudo que é raro é caro. Então, se uma coisa não está disponível para todo mundo, né, em abundância, ela costuma ser cara. Um carro vendido por R$1 é algo raro de se ver. Então, a gente pode dizer que um carro vendido por R$1 é caro? Não. Né? Então, qual é o problema aqui? Tudo que é raro é caro, nem sempre. Um carro ser vendido por R$1 é algo muito raro de acontecer. Mas um carro custar R$1 não é um carro caro, muito pelo contrário, né? Passando pelo 2. Falsa analogia. Então, quando os elementos comparados são diferentes em algum aspecto para essa analogia. Então, vamos lá. Exemplo. Tomei aspirina e fiquei bom. Tome você também. A gente não pode partir do pressuposto que eu tomei aspirina e fiquei bem, sem nem mencionar qual problema eu tinha, e aí eu acho que você vai tomar e vai ficar bem também. Não tem como saber. Né? A gente não pode partir do pressuposto de que o que resolveu o meu problema vai resolver o seu. Então, essa analogia aqui, né, se fez bem para mim, vai fazer bem para você, é falsa, é errada e, nesse caso, até perigosa. Né? Na 3, a gente tem o falso axioma. O que é um axioma? É uma verdade. Né? Então, a gente tem aqui uma verdade que é falsa ou, na maioria das vezes, relativa, que não se completa que não acontece em sua totalidade. Significa uma verdade aparente. Então, um exemplo, né? Com certeza você já ouviu essa frase: quem não cola não sai da escola. E aí, a gente é obrigado a fazer uma análise que não é porque um aluno não cola, ou seja, ele inclusive está correto em não colar, né? Porque você, por exemplo, você não cola. E isso significa que você não vai se formar? Não, você passou sua vida escolar toda sem colar, você continua sem colar porque você é um ótimo aluno e você vai se formar daqui a pouco, né? Em algum momento você vai se formar. Então, quem não cola não sai da escola? As pessoas tentam estabelecer isso como uma verdade universal, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, ok? E por último, o círculo vicioso, quando um aparente argumento é a repetição do argumento anterior. Então, aqui a gente tem um ciclo de que um argumento se sustenta no outro. Por exemplo, sabemos que Jesus é o Filho de Deus porque ele o disse. E o Filho de Deus não pode mentir. Então, a validação dele ser Filho de Deus é justamente o fato de que ser Filho de Deus não o deixa mentir. Então, um argumento, uma parte do argumento se sustenta na outra parte. Beleza? Então, aquilo que ele disse é verdade por ele ser quem é, não deixar ele mentir. Só que aí a gente está fazendo um vício de raciocínio, porque se seu argumento se apoia, depende dele mesmo para ser validado, então você tem aí um problema de raciocínio, ok? É isso, pessoal. Muito obrigada, espero que tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!